Temos hoje Lucas capítulo de número 24, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 24. Quero pedir perdão também porque por ocasião de fim de ano nós não estamos conseguindo fazer toda a questão do ministério infantil. Então nós temos um trabalho especial com as crianças. Até o casal que está ali no fundo está com uma criança também, né? E nós temos uma igreja da criança. Nos domingos nós temos um culto só para as crianças no nosso outro templo. Lucas capítulo 24. Então o Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo de número 24, verso de número 13. Lucas 24, 13 em diante. Eu vou ler um trecho bem longo. Acompanhe junto comigo aí a leitura, a partir do verso de número 13. E eis que no mesmo dia, que dia é esse, irmãos? Esse dia é o domingo, quando Jesus ressuscitou. Eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Verso 24, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abrindo-se-lhes os olhos, o reconheceram, e ele desapareceu. E disseram um para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de lermos a Tua Palavra mais uma vez, de entoarmos louvores a Ti, e de nesse momento, ó Deus, aprendermos mais contigo. Senhor, fala conosco, tem misericórdia, tem compaixão da Tua igreja, ministra sobre as nossas vidas, para que possamos de verdade aprender mais de Ti. Fala aos nossos corações para trazer vida, traduzir as minhas palavras na Tua vontade sobre a vida deles, que não sejam palavras humanas, minhas somente, mas seja Tua voz falando, desafiando, renovando e trazendo vida e esperança sobre nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, eu quero chegar nesse texto, mas antes de chegar nele, eu quero
contar um panorama bem rápido dessa cena e dessa situação que os discípulos estão vivendo. Jesus, eu quero voltar alguns anos antes disso. Imagine 3 anos e meio antes dessa cena que nós acabamos de ler. Jesus chamou alguns homens para estar junto com eles e começou a convidar homens para andar junto com eles. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4 que ele passou à beira do mar da Galileia e viu alguns homens, pescadores, lavando as suas redes, porque não tinham pego nada durante a noite inteira, e era de manhã, e eles estavam lavando as redes frustrados. Jesus então começa a ministrar, Jesus desafia eles a lançar a rede. Eles dizem, mas agora não é hora de pescar. Jesus diz, vai lá e lança a rede em tal lugar. Eles lançam e dizem, olha, vamos lançar porque você está dizendo, mas não porque nós acreditamos que tem alguma maneira de pescar nesse horário. Lançam. Quando puxam a rede, trazem tantos peixes que a Bíblia diz que começa a rasgar as redes. Eles pedem para outros barcos virem ajudar, de tantos peixes que eram. Eles trazem aquele monte de peixe para a beira da praia, e Jesus aponta para Pedro, João, que estava ali. Pedro, Tiago, João estavam pescando, e diz para eles, venham e me sigam. E os discípulos começam a segui-lo, e a quantidade de discípulos vai vindo, vai aumentando. Tem os 12 discípulos que eram mais achegados de Jesus, que moravam numa casa junto com ele. Tinha um outro grupo que também era conhecido como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Esse grupo dava mais ou menos umas 500 pessoas. Entre esse grupo está esse Cleopas que nós acabamos de ler, um grupo um pouco maior. Tinha o grupo dos 12, os 70 que ele ungiu e mandou em nome deles, e os 500 que o seguiam. Pois bem, imagine que essas pessoas começam a seguir Jesus, eles o escutam pregando e dizem, poxa, como ele prega de uma forma maravilhosa, olha como ele interpreta a Bíblia, olha, nós nunca ouvimos ninguém falando de uma forma tão poderosa quanto essa. E o coração deles vai se alegrando, e eles vão se alegrando. Então eles veem uma pesca maravilhosa, e eles começam a ver algumas coisas acontecendo. Pense comigo essa cena, eles estão com um barquinho no meio de uma tempestade, Jesus está dormindo, eles ficam apavorados, acordam Jesus e dizem, nós vamos morrer. Jesus diz a eles, fiquem calmos, levanta-se no meio do barco, direciona a sua fala para o vento e diz, vento, aquieta-te, onda, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que naquele momento o vento parou de bater e as ondas se acalmaram, e eis que houve uma grande bonança, paz no meio deles. E eles olharam e falaram, quem é esse? A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e maravilhados e perguntaram, quem é esse que até as ondas, o vento e o mar lhe obedecem? E então eles começam a encher o coração de uma esperança maravilhosa, e eles continuam andando. Mais à frente Jesus encontra 10 leprosos, pessoas que não tinham cura para eles, a medicina da época, não tinha como curar, não tinha como tratar, não tinha como resolver o problema, mas Jesus com uma palavra diz, fiquem curados, e os 10 leprosos são curados imediatamente. E eles continuam andando com Jesus, e o coração deles vai se enchendo de graça, de vigor, e eles vão se maravilhando, até que chega uma certa ocasião, em que Jesus está com seus discípulos, e vem um endemoniado, que há muitos anos fica possesso, e não tem quem consegue libertá-lo, e então Jesus diz, aqueles espíritos malignos saiam, e os demônios se submetem à voz dele, e saem correndo, e fogem, e liberta aquela pessoa. E então eles vão vendo, e os discípulos vão dizendo, verdadeiramente esse que está andando conosco é o Criador do universo. Vejam, os demônios obedecem, as enfermidades, quando ele diz, as pessoas são curadas, os demônios fogem deles, e a tempestade, o vento, o mar, tudo se acalma diante dele. Mas então vai chegando, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, Jesus já está próximo de Jerusalém, já tinha ido, voltado, agora está indo de novo. E então ouvem falar que um tal de Lázaro, amigo de Jesus, estava morto. E Lázaro não estava só morto, já estava enterrado há 4 dias. E Jesus chega até o sepulcro de Lázaro, manda tirar a pedra que estava fechando aquela caverna. Eles enterravam em buracos feitos nas pedras, e diz assim, Lázaro, a ti ordeno, saia para fora.
E a Bíblia diz que Lázaro ressuscitou, estava enfaixado e veio pulando para fora, e Jesus deu ordem: tira as faixas dele, libertem ele. Queridos, no coração daqueles homens começa a vir uma esperança muito grande. Eles começam a dizer: eis que é chegado o reino de Deus, eis que é chegado um novo tempo, eis que agora a esperança, a vida, a salvação, o Criador do universo se fez homem, está habitando entre nós, o Deus vivo está aqui no nosso meio, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que cura enfermos, o Deus que manifesta sinais e maravilhas para a pesca, aquele que faz água transformar em vinho, aquele que cura enfermidade que ninguém pode curar, aquele que faz o cego enxergar, aquele que faz o paralítico andar, aquele que faz o mudo falar. Olha que Ele está no nosso meio, e que coisa maravilhosa! Ele é o rei, Ele está indo para Jerusalém, é a capital do país, é o ponto central de Israel. Eis que agora vai começar algo novo, o reino de Deus vai ser estabelecido, nós somos escravos de Roma, não seremos mais escravos, Israel vai se tornar a capital do reino, e o trono de Deus vai ser estabelecido em Jerusalém. Imagine o coração deles cheio de sonho, e esses homens estão seguindo Jesus, estão seguindo, e Jesus vai em direção a Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele pega um jumentinho, entra na cidade, a cidade em alvoroço, chegado o rei, coloca folhagem no caminho, aquela coisa maravilhosa. Mas de repente, algo maligno, demoníaco acontece. Aqueles que estavam aclamando ele como rei começam a ouvir os sumos sacerdotes e a dizer: esse não é rei de verdade, esse é um traidor. E de repente, ao invés deles levantarem um trono para Jesus, eles levantam uma cruz. Ao invés deles colocarem uma coroa de ouro, de pedras preciosas em sua cabeça, eles colocam uma coroa de espinho. Ao invés deles colocarem um manto, eles arrancam a roupa de Jesus, chicoteiam, zombam, criticam, e Jesus Cristo então é crucificado. Sexta-feira ele é crucificado. Na sexta-feira Jesus Cristo vem a morrer. A Bíblia diz que o céu se escurece, arrancam o corpo de Jesus. Jesus está crucificado entre dois ladrões, arrancam o corpo dele e Jesus é enterrado. Passa o sábado e agora é domingo de manhã, onde nós acabamos de ler esse texto. Domingo de manhã, olha o que a Bíblia diz então, no verso de número 13: e eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Domingo de manhã, naquele dia da ressurreição, a Bíblia diz que dois discípulos de Jesus estavam indo em direção a Emaús, deixando Jerusalém, deixando seus sonhos, deixando suas expectativas. Preste bem atenção nisso. Imagina o que estava acontecendo no coração daqueles homens. Aqueles homens tinham deixado família, aqueles homens tinham deixado empresas. Pedro tinha deixado uma empresa de pesca do pai dele, o pai, o avô, o bisavô era pescador famoso, e eles abandonaram tudo para seguir Jesus, e agora eles estão em Jerusalém. Jesus morre na sexta, vem o sábado, o domingo, e eles falam: o que restou para nós? Vamos voltar para a nossa vida antiga, vamos voltar para Emaús, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos. Quem era pescador, volte a pescar. Quem era marceneiro, volte a fazer móveis. Quem era sapateiro, volte a fazer sapatos. Quem trabalhava com plantação, volte a plantar, porque nós esperávamos que Jesus fosse rei. Nós queríamos um sentar à direita e outro à esquerda, mas o que aconteceu é que ele morreu, foi enterrado, e com ele morreu também os nossos sonhos, morreram os nossos projetos, morreram os nossos ideais, morreram as nossas esperanças, e tudo agora não passou de uma grande ilusão. Vamos voltar para a nossa vidinha antiga, para aquilo que nós fazíamos. E eles estão caminhando, e dois discípulos estão caminhando em direção a Emaús, e de repente aparece alguém no meio da estrada. Só que a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que tampados, e eles não conseguiram perceber que quem apareceu era o próprio Jesus. Jesus ressuscita, aparece e diz para eles: posso caminhar com vocês? Eles dizem: sim, vamos.
E Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando à medida que vocês andam? E eles começam a contar para Jesus qual era a conversa que eles estavam tendo. E eles vão dizendo: olha, nós estamos falando a respeito das nossas esperanças que ficaram no passado e como é que nós agora estamos sem esperança nenhuma. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, a respeito de Lucas capítulo de número 24. A primeira coisa que eu vejo aqui, verso de número 18 e 19, leia aí comigo. Eu sei que a minha versão é um pouco diferente, essa aqui é revista e corrigida, diferente de alguns irmãos. Verso 18 diz assim: e responderam um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu, porventura, o único que não sabe os últimos acontecidos em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias lá? E ele lhe perguntou: o quê? Quais são os últimos acontecidos? E eles lhe disseram: aquilo que aconteceu a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e que os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e morte e o crucificaram. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que os discípulos se sentiam profundamente traídos por Deus, profundamente abandonados por Deus. Parecia que Deus tinha pregado uma peça neles, parecia que Deus tinha prometido tantas coisas: o reino vai chegar, vai ser estabelecido o trono, vocês vão fazer parte desse reino extraordinário, e isso vai enchendo o coração deles de sonho, de esperança. Mas de repente vem uma virada, e o sonho se transforma em um pesadelo, e o colorido se transforma em cinza, e as expectativas deles, as esperanças, se transformam em desesperanças. A força para viver se transforma em uma depressão completa e radical. O trono não aparece, o que aparece é uma cruz. E eles dizem: olha, era um varão profeta, até poderoso em obra, mas já foi e agora não é mais. Parece que o que eles estão dizendo é: sonhamos, mas algo que não pode ser verdadeiro. Parece uma brincadeira que aconteceu conosco. Mas, queridos, isso acontece frequentemente, quando de alguma forma a gente fica numa sensação de que as promessas que Deus fez para as nossas vidas não se cumpriram. Eu iria meditar com os Salmos, mas eu senti tão forte o desejo de meditar nesse texto, porque nós estamos hoje na última quarta-feira do ano de 2017, e quando a gente começa um ano, a gente sempre começa com tanta expectativa: esse vai ser o ano, esse vai ser o ano da virada. E esse foi um ano que parece que um pouquinho da economia do Brasil melhorou, mas a crise continuou. Alguns entraram o ano na esperança, fora Dilma, e vai melhorar alguma coisa, e parece que só piorou. E aí a gente vai ficando com uma desilusão no trabalho, desilusão na família, desilusão no casamento, desilusão nas finanças, desilusão na escola, desilusão no namoro, desilusão em tantas coisas. E aí soma uma desilusão religiosa. Eu esperava algo, esperava uma cura, esperava um milagre, esperava passar no concurso, esperava a promoção do trabalho, esperava a libertação dos meus filhos, esperava a restauração da minha família, esperava isso, aquilo, mas já é hoje a última quarta-feira do ano e nada disso aconteceu. É isso que estava acontecendo com eles. Eles estavam numa desesperança total. Eles entraram aquele período de 3 anos cheio de esperança, e agora eles estão terminando um período de 3 anos, a 3 anos e 6 meses, e eles estão dizendo: olha, nós estamos completamente desiludidos com tudo, e agora estamos desiludidos com Deus também, porque parece que tudo aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir na nossa vida. Você já sentiu isso? Sabe, quando parece que as promessas de Deus, elas vão chegar para todo mundo, mas menos para nós. E aí de vez em quando a gente para e fala assim: não é possível, eu fiz alguma coisa muito errada, porque para os outros dão certo e para mim não dá. Alguma coisa errada eu fiz. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Alguns até procuram em si um motivo para dizer o porquê que está tudo dando errado. Bem, os discípulos estavam dizendo isso. E aí então o que eles fazem? Já que não tem mais esperança, já que fomos traídos por uma falsa esperança, vamos voltar para a nossa vidinha. E eles se sentem profundamente abandonados por Deus, porque eles desistem de tudo para seguir um plano divino, e
de repente aquele plano divino se transforma em um pesadelo. Agora, quando eu olho, eu vejo uma segunda coisa: o coração desses homens está completamente preso ao passado. Olha aí no verso 19 de novo. E ele lhes perguntou: quais são as notícias? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta. Olha, veja bem, o verbo, a conjugação desse verbo, ele foi, ele não é, ele não será, ele já foi, ele foi um profeta. Agora a continuação: era poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo, e como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, é hoje o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E quando nós vamos vendo as conjugações dos verbos deles, tudo no passado, nós esperávamos, ele era profeta, agora nós já não esperamos mais, agora já veio uma desilusão total no nosso coração. Vejam bem essa segunda coisa: o coração deles estavam preso a um passado. Além deles se sentirem como traído, com uma esperança que se tornou desesperança, o coração deles está completamente dominado e preso no passado. Eles estão presos às expectativas deles, os sonhos deles, os projetos deles, está tudo lá no passado. Tudo no passado, esperávamos, não esperamos mais, era profeta, agora já não é mais, está tudo lá. A mente deles mergulha num pessimismo de morte, e eles agora já não tinham mais o Redentor, porque o Redentor, o profeta poderoso, já morreu, já não tinha mais redenção, já não tinha mais salvação. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel, mas agora nós não temos mais esperança nenhuma, agora não temos mais expectativa nenhuma. Queridos, há muita gente assim, preste bem atenção, olhe bem aqui para mim, pense nisso. Vocês já viram algumas pessoas dizendo assim, por exemplo: o bom mesmo era o período da ditadura, o bom foi a época que eu vivi, porque agora esse período é horrível. Sabe, eu vejo pessoas dizendo de vez em quando, e parece que a sensação é assim, que a vida que o meu avô teve foi uma vida dura, mas muito boa, e a do meu pai também foi boa, e o que restou para nós daqui para frente é ruim, péssimo, ruim, e vai ficando cada vez pior. E nós não temos mais esperança, nós não temos mais solução, e cada geração vai piorando, e as gerações estão piorando, e a vida está piorando, e a violência está piorando, e o pai está matando o filho, e o filho está matando o pai, estão se matando por causa de dinheiro, e as coisas estão ficando cada vez pior. Parece que os nossos pais, ainda que não tinham a tecnologia que nós temos, viviam melhor do que nós, e parece que os nossos filhos vão ter uma vida pior do que a nossa, porque nós ainda estamos destruindo o planeta. Não vai ter água, não vai ter verde, não vai ter mais nada. E do ponto de vista familiar, para muitos parece que é a mesma coisa. O crescimento avassalador de divórcio, de separação, de desentendimento, e as coisas estão cada vez piores. E do ponto de vista religioso, há muitas pessoas desiludidas, principalmente quando a gente ouve alguém dizendo assim: o bom era o período do avivamento, agora não presta mais. E aí a gente vai falando: meu Deus, e o que é que vai sobrar para nós? O que é que sobrou? Então o avivamento é que era bom, então como é que era o avivamento? Eu não estou dizendo que não é verdade, eu estou dizendo qual é a sensação que vai ficando, e a gente vai ficando com aquela sensação: eu não estou vivendo o melhor que poderia viver, eu estou vivendo um segundo, um terceiro, uma quarta situação, e o que resta é: para de sonhar, vamos viver cada dia do jeito que dá, nada de esperança, nada de esperar que o governo seja justo, nada disso. Vamos viver uma vidinha do jeito que dá para viver, vamos viver o casamento do jeito que dá, vamos, já que não dá para ser feliz, então vamos tentar não brigar todos os dias, e vamos viver dessa forma, e vamos voltar para Emaús, e vamos fazer desse jeito, vamos nos conformar a essa vida medíocre mesmo. Daqui para frente vai ser assim, e eu vou me negar a possibilidade de sonhar qualquer coisa. Eu não quero mais sonhar, porque eu não quero mais me enganar, eu não quero mais me desiludir.
então eu não vou mais sonhar em casar com alguém que vai me honrar, me respeitar, eu não vou sonhar com isso, eu não vou sonhar com aquilo outro. E assim eles estavam, assim estavam esses discípulos. Agora vejam bem, prestem bem atenção, verso de número 17, e ele, Jesus Cristo, lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, vocês estão trocando entre vós? E por que vocês estão com semblante tão triste? E respondeu um deles, cujo nome era Cleopas, e disse: és tu porventura o único que não sabe quais são as últimas notícias? E Jesus pergunta para eles: quais são as últimas notícias? Quais são? Diga para mim. Muito interessante quando eu olho isso aqui e eu vejo Jesus perguntando para os discípulos: quais são as últimas notícias? E aqui é a terceira e última coisa que eu quero falar com vocês. Jesus Cristo sabia tudo o que estava acontecendo, mas Jesus Cristo queria ouvir o que é que estava no coração deles, porque a boca fala o que está cheio o coração. E aqui entre nós, queridos, há muitas pessoas que também estão assim, vivendo essa desilusão da vida. E o interessante é que Jesus encontra esses dois discípulos nessa situação e diz para eles: olha, o que é que está deixando vocês tão tristes? E eles dizem: é a notícia ruim, é a notícia que não dá mais, é a notícia de que há doença, que há enfermidade, é a notícia da morte, é a notícia do desespero. E Jesus diz: quais são essas notícias? Conta. E eles começam a contar. E essa é a mesma pergunta que Jesus faz para nós também hoje: quais são as últimas notícias? E aí eles pegam e dizem assim, eu até trouxe um jornal, eles dizem assim: você não leu a notícia do jornal? Olha a notícia do jornal, sexta-feira, está de cabeça para baixo, abre o jornal, sexta-feira, crucificaram aquele que seria o Messias, o Salvador dos judeus. Passou sábado e hoje já é domingo e nada mudou. Era a notícia dos discípulos. Aí Jesus diz: conta para mim. E eles começam a contar. E então, quando eles estão terminando de contar, já chega em Emaús, Jesus entra com eles na casa e Jesus diz para eles, na verdade, algo maravilhoso. Por que é que Jesus faz essa pergunta? É lógico que Jesus sabia o que eles estavam falando. É lógico que Jesus sabia que eles estavam tristes porque Jesus Cristo tinha morrido. Mas essa pergunta irônica tinha um motivo. Jesus queria ouvir o que eles estavam falando. Porque o que na verdade Jesus estava dizendo era o seguinte: qual é o jornal que está trazendo esperança ou desesperança para o seu coração? É o da sexta-feira? E o que é que Jesus faz? Jesus caminha com eles, diz assim: pega a última notícia e rasga ela, depois ajunta e rasga de novo, ajunta de novo e rasga mais uma vez, e se der e sobrar papel, rasga mais uma vez, porque vocês estão andando com a notícia da sexta-feira que diz respeito à morte. Mas sábado também saiu um novo jornal, e no jornal de sábado não teve nenhuma notícia importante. Mas hoje de manhã, domingo, o céu se abriu, os anjos desceram, rolaram a pedra da porta do sepulcro, e eu saí de lá de dentro e ressuscitei. E a última notícia não é a notícia da morte, mas é a notícia de que Jesus Cristo ressuscitou, e a partir de agora é Ele quem decreta a última notícia da vida de vocês. E então Jesus chama eles, e a Bíblia diz que Jesus parte o pão, e na hora que Ele rasga o pão, os olhos deles se abrem, e eles dizem: verdadeiramente esse é o Filho do Deus vivo, e Jesus desaparece da presença deles. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus que estava dizendo o seguinte: quais são as notícias que estão trazendo desespero ao seu coração? Essa notícia não é a última na verdade é de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ressuscitou. Queridos, o tema da minha mensagem é: qual é a última notícia da sua vida? E essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês.
Qual é a última notícia da sua vida? A última notícia que você está carregando do ano de 2017? Qual é a última notícia do seu casamento? Qual é a última notícia dos seus sentimentos? Quais são as últimas notícias do seu trabalho? Quais são as últimas notícias que os médicos te deram? Quais são as últimas notícias que os advogados te passaram? Qual foi a última notícia que aquela causa na justiça trouxe para você? Qual é a última notícia que aquele negócio, aquele acerto que você ia fazer, aquele contrato que você ia assinar? Qual foi a última notícia? Qual foi a última notícia que o seu cônjuge te trouxe? Qual foi a última notícia a respeito dos seus filhos? Qual foi a última notícia a respeito dos seus pais? Qual foi a última notícia a respeito da sua família? Qual é a última notícia a respeito da economia do Brasil? Qual é a última notícia a respeito da sua igreja, do seu ministério e da sua vida? Porque eu quero te dizer o seguinte: Jesus Cristo ressuscitou e chegou até os discípulos para dizer o seguinte: daqui para frente só tem um que pode dar a última notícia de verdade, e esse que dá a última notícia é aquele que ressuscitou, tomou a chave do inferno e da morte, está sentado no trono do universo e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu é quem tenho autoridade para dar a última palavra. O jornal não vai ser mais nem o da sexta e nem o do sábado. O jornal daqui para frente é aquele que vai ser escrito desde o trono do universo, porque eu tomei a chave do inferno e da morte, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu sou aquele que dou a última notícia, e a última notícia é a que eu dou, e a que eu dou é que tudo pode se fazer novo, é que há esperança para o que crê. A última notícia é: quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. A última notícia é: nem a morte pôde me vencer, porque eu sou o Senhor da morte, eu sou o Senhor da vida. Qual é a última notícia? É uma notícia de desespero, de morte. Acabou o relacionamento, acabou a vida, acabou a empresa, acabou a economia, acabou a esperança. Pega o jornal, rasga, pega a Bíblia, abre ela e está escrito: domingo de manhã ele ressuscitou. Tomou a chave do inferno e da morte e disse: toda autoridade me foi dada. Queridos, quem crê nisso, quem crê nisso de verdade, quem crê na ressurreição de Jesus, vence o pessimismo do mundo, vence o pessimismo da história. Quem crê nisso aqui, ainda que a medicina diga não tem mais jeito, essa pessoa pode dizer: eu continuo crendo que o meu Redentor vive. Ainda que a gente tenha jogado tudo fora, amanhã de manhã a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. A última notícia nunca mais será a notícia da morte, porque quem crê nisso, a Bíblia diz que também recebe uma vida eterna, e assim como Ele ressuscitou, ressuscitaremos com Ele e viveremos com Ele para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu dizendo: onde está a morte, o seu agrião? Onde está? Vencida foi a morte. Queridos, a pergunta é muito simples. Jesus chega para eles e diz: quais são as palavras que estão entristecendo o seu coração? E eles começam a dizer, e Jesus diz: sim, me conta mais detalhes sobre essa. A pergunta que o Senhor me trouxe aqui para fazer para você essa noite é: quais são as suas últimas notícias? Porque a última notícia dessa palavra é que Ele virá para buscar a sua igreja. A última notícia é que Ele se importa com você, se importa conosco. Ele quer perdoar, sarar, libertar e dar nova vida para todo aquele que busca. A última notícia é: Ele ressuscitou. Vamos nos colocar em pé? Você pode se colocar em pé?